E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótome, dando continuidade à nossa série Matemática nos Trilhos. Para você que vai fazer o concurso do Metrofor, estamos entrando aqui então na nossa reta final. O que eu vou fazer? Eu vou elaborar alguns vídeos aqui, cuja cada vídeo vai ter pelo menos 3 ou 4 questões, e cada questão vai representar um tópico do edital, e assim você consiga revisar todos esses tópicos até o dia da sua prova lá do Metrofor. E hoje vamos começar com essa primeira questão que envolve a ideia de conjuntos. A primeira questão, então, diz o seguinte: a respeito dos conjuntos numéricos, considere as seguintes afirmativas. A afirmativa 1 diz: o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Bom, vamos só relembrar aqui alguns conjuntos numéricos. O primeiro conjunto numérico que nós conhecemos é o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, e começa pelo número 0, depois vai 1, depois vai 2, 3, são os números naturais. Já os números inteiros, eles são representados pela nossa letra Z. Então, os números inteiros, eles vão ter, além desses números 0, 1, 2, 3 e assim por diante, vai ter também os números negativos. Então, começa lá do menos infinito, menos 2, menos 1, 0, além dos positivos, que são os números naturais, 2 e assim por diante. Então, perceba que os números inteiros vão do menos infinito para o mais infinito. E observe aqui que você precisa notar na hora da prova que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Está aqui, ó, 0, 1, 2, aqui, 0, 1, 2 e assim por diante. Então, o conjunto dos números naturais a gente representa assim. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Por consequência, nós temos também o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que são nada mais do que os números que nós conseguimos colocar em frações de números inteiros. Então, por exemplo, nós temos 2 sobre 3, é uma fração, em cima é um número inteiro, embaixo é um número inteiro. Nós temos menos 4 sobre 8, em cima nós temos o número inteiro, porque o número negativo é um número inteiro também, embaixo também nós temos o número inteiro. Nós temos, por exemplo, o número 5, pois o número 5 eu posso escrever como sendo 5 sobre 1. Então, qualquer número que você conseguir colocar na forma de fração é chamado de número racional. A palavra racional vem justamente da razão, e a razão é uma fração. Então, a gente pode considerar, a gente pode perceber que os números inteiros estão contidos nos números racionais, pois qualquer número inteiro aqui eu consigo colocar na forma de fração. Portanto, a gente diz que os números inteiros, aqui em cima, ó, está contido no conjunto dos números racionais, o que já torna esse item aqui um item verdadeiro. Mas vamos continuar aqui com os conjuntos. Nós temos também o conjunto dos números irracionais, representado pela letra I, que são os números que a gente não consegue colocar na forma de fração. Exemplo, raiz quadrada de 2, a gente não consegue colocar na forma de fração. Temos também aqui a raiz quadrada de 3, eu também falei nas nossas aulas do π, do número de Euler também. Todos esses números eu não consigo colocar na forma de fração, então esses números são chamados de números irracionais. E para finalizar os conjuntos, nós temos os conjuntos dos números reais, que é nada mais do que a união do conjunto dos números racionais com os conjuntos dos números irracionais. Portanto, o número real, ou ele vai ser o número racional, ou ele vai ser o número irracional. Um dos dois, não pode ser os dois ao mesmo tempo. Portanto, estes são os nossos conjuntos numéricos, e nós dizemos, então, que o conjunto dos números racionais está contido nos números reais, mas perceba que os números irracionais não está aqui, né? O conjunto dos números irracionais está aqui fora, e ele é que está contido nos números reais. Então, aqui, no número 1, diz que o conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Verdadeiro. A gente já vai analisar aqui as nossas opções. Onde não tiver 1 como verdadeira, vai estar falsa. E observe que o item A diz que somente a afirmativa 1 é verdadeira. Então, isso aqui pode ser que seja um item verdadeiro. No item B, diz que somente as afirmativas 3 está verdadeiro. Falso. Pois o item 1 está verdadeiro, a gente sabe. O item C, somente as afirmativas 1 e 3, isso aqui pode ser verdadeira. No item D diz que o 2 e 3 são verdadeiros, a gente já sabe então que o item B é falso. E o item D também, pois no item D não tem o item 1 como verdadeiro. E o item E diz que pode ser 1, 2 e 3, ou seja, todas. Então vamos analisar aqui o item 2. O conjunto formado por menos 1, 0, 1, 2 é subconjunto dos números naturais. Ou seja, todos esses elementos que estão aqui, ele está dizendo que pertencem
ao conjunto dos números naturais. Mas perceba que o número menos 1 não está aqui no conjunto dos números naturais. Se apenas um elemento aqui já não pertence, então a gente não pode dizer que isso aqui é um subconjunto. Consequentemente, esse item 2 aqui ele está falso, aqui é falso. A gente pode então excluir o item E aqui, pois o item E diz que o item 2 é verdadeiro. Então nós estamos na dúvida aqui se é o item A, somente A1 verdadeiro, ou somente 1 e 3. Vamos olhar para o 3. Há números reais que não são racionais nem irracional. Isso é uma falsidade, pois o número real ou ele vai ser racional ou ele vai ser irracional. Não tem como não ser um dos dois. Aqui ele está dizendo que nem vai ser racional nem irracional. Não existe esse número. Se o número não for racional, automaticamente ele é irracional. Se o número real não for irracional, automaticamente ele é racional. Então esse item 3 aqui também é o item falso, o que deixa o item C falso. Conclusão, o item correto da nossa questão é o nosso item A de aprovação. E aí, você conseguiu acertar essa questão? Vamos agora para a nossa questão de número 2. Na questão 2 diz o seguinte: considerando A, o MDC, o maior divisor comum, entre os números 24 e 60, e B, o MMC, menor múltiplo comum entre os números 12 e 20, então o valor de 2 vezes A mais 3 vezes B é igual a quanto? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer aqui é calcular o MDC de 24 e 60, depois calcular o MMC de 12 e 20, e só depois é que você vai olhar para essa expressão aqui. Então, o que nós sabemos é que o A, ele é o MDC de quem? 24 e 60. Então, vamos calcular aqui o MDC de 24 e 60. Professor, não lembro como é que calcula. Você vai colocar aqui 24, 60, e aí você vai colocar aqui a nossa reta vertical para separar. A gente vai colocar aqui do lado direito apenas números que consiga dividir tanto esse e esse ao mesmo tempo. Por exemplo, o número 2 dá para dividir. 24 dividido por 2 dá 12. 60 dividido por 2 dá exatamente 30. Eu consigo ainda dividir os dois números ao mesmo tempo por 2, pois 12 dividido por 2 dá 6. 30 dividido por 2, isso dá exatamente 15. Observe que o 6 dá para dividir por 2, porém o 15 não dá para dividir por 2. Então a gente não pode dividir aqui por 2, pois a gente está atrás do MDC. Mas a gente consegue dividir por 3 os dois números ao mesmo tempo. Aqui o 6 dividido por 3 vai dar 2 e o 15 dividido por 3 dá 5. Observe que nesse exato momento eu não consigo dividir o 2 e o 5 ao mesmo tempo por algum número. Então, nosso MDC acaba exatamente aqui, pois apenas esses 3 números conseguem dividir os nossos números ao mesmo tempo. Conclusão, 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá exatamente 12. Então, a gente tem aqui que o valor de A é igual a 12. Vamos agora atrás do valor de B. O valor de B, na questão, ele diz que o MMC de 12 e 24 vai ser representado por esse valor B aqui. Então, vamos atrás do MMC. O B é igual a o MMC de 12, vou botar aqui embaixo, e 20. E eu já vou calcular aqui. O MMC de 12 e 20, você vai dividindo aqui do lado direito até chegar aqui no número 1. Então, por exemplo, aqui, 12 e 20 dá para dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. 6 dividido por 2 dá 3. Enquanto que 10 dividido por 2 dá 5. O 3 aqui dá para dividir por 3, aqui vai dar 1. O 5 não dá para dividir por 3, repete. E aqui vai ficar 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, nós temos aqui que o nosso MMC vai ser 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12, vezes 5 dá exatamente 60. Então, nós temos que o nosso B é igual a 60, pois o B seria o MMC de 12 e 20. Ok, encontramos o valor de A e encontramos o valor de B. Agora nós podemos encontrar aqui o valor da expressão 2 vezes A mais 3 vezes B. Então aqui, 2 vezes A mais 3 vezes B. 2 vezes, quem é o A? O A é 12, então vou colocar aqui no lugar do A 12, mais 3 vezes, quem é o B? 60. 2 vezes 12 vai dar 24, mais 3 vezes 60 vai dar 180, já que 3 vezes 6 dá 18 e a gente repete esse zero. Se você somar agora 180 com 24, isso dá 204,
Portanto, o item correto da questão 2 é o item D de dado. Vamos agora para a nossa questão de número 3. Na questão de número 3, diz o seguinte: dadas as três expressões numéricas abaixo, é correto afirmar que... Então, ele te dá aqui a expressão numérica do A, a expressão numérica do B e a expressão numérica do C. E ele quer saber exatamente o que? Ele quer saber quem é o maior, quem é o menor, quem é que fica entre os dois números. Por exemplo, no item A, ele está dizendo que o item C aqui, a expressão numérica do item C, vai dar um valor maior do que a expressão do item A, que por consequência o A vai ser maior do que o B. Já aqui no item B ele está dizendo que o C vai ser maior que o B e o B vai ser maior do que o A. Então lembrando que esse símbolo que está exatamente aqui, a parte aberta, a parte maior, representa então o número que é maior do lado direito e o número que é menor do lado esquerdo. Então vamos resolver cada uma dessas expressões para encontrar quem é o valor de A, valor de B e valor de C. Então primeiro o valor de A, vou colocar bem aqui. Para resolver essa expressão numérica, a gente começa resolvendo onde tem parênteses ou onde tem chaves e tudo mais. Então, observe que nós temos aqui as nossas chaves. Então, vou repetir o 2, que está aqui. Mais, aqui dentro vai ficar o quê? Só fazer a conta. 5 menos 3 dá exatamente 2. E repetir o restante. Mais 4, fecha o parênteses, vezes 2, mais 3. Então, aqui vai ficar o A igual 2 mais 4, agora a gente resolve o que está dentro do parênteses. 2 mais 4 dá 6, que multiplica 2 mais 3. Nessa parte aqui você tem que ter cuidado. Muita gente soma 2 mais 6 e acaba errando a questão. Você primeiro resolve a multiplicação para depois olhar para a soma. Então, de novo, eu vou repetir aqui o número 2, mais 6 vezes 2 dá 12, mais 3. Portanto, o valor de A aqui, basta a gente somar os três números. 2 mais 12 dá 14, mais 7 isso vai dar, mais 3 isso vai dar exatamente 17, né? Então, o valor de A, nós já sabemos que é 17. Agora, a gente precisa ir atrás do valor de B. O valor de B é essa expressão numérica aqui. E observe que nós temos de novo aqui uma chave, então vou ter que repetir esse 13. Então, o B aqui vai ser 13 menos, vamos abrir aqui. Vai ficar 5 que multiplica, olha só, 2 menos 1 vai dar 1. E 5 vezes 1, vou fazer direto, isso vai dar 5. Vou repetir mais, e eu já vou fazer essa conta aqui, que seria a próxima conta. 4 vezes 2, isso dá exatamente 8. E aí você vai repetir novamente o 13 aqui, menos 5 mais 8 vai dar exatamente 13, portanto o valor de B é 13 menos 13, que dá 0. Então, nós encontramos o valor aqui de B igual a 0. E eu já consigo perceber que o valor de B ele tem que ser menor do que o valor de A, que é 17. Vamos agora aqui para o item C, resolver a expressão do item C, que tem 6 mais 4 vezes 2, vezes 5 menos 1, menos 7. Então, nós temos aqui primeiro que resolver o que está dentro do parênteses. Vamos repetir aqui, então, o 6 mais o 4 vezes 2 vezes 5 menos 1 dá 4, menos 7. Portanto, o C aqui vai ser igual a 6. Vamos resolver as multiplicações que nós temos aqui, da esquerda para a direita. Então, nós temos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 4 dá 32, menos 7. E se você fizer aqui a conta, 6 mais 32 dá 38. E 38 menos 7 dá exatamente 31. Portanto, o valor de C vai ser o maior valor que nós temos aqui, que deu 31. Então, a ordem seria quem? Quem seria o menor número? O menor número seria o B, que é 0. Então, ficaria B. Ele vai ser menor do que quem? O próximo seria o A, que é 17. Consequentemente, é menor do que o C, que é 31. Então, o item correto tem que ter essa ordem. B menor que A, que é menor do que C. Portanto, o item correto da nossa questão vai ser justamente o item A de aprovação aqui, ó. B menor do que A, menor do que C. Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, eu só peço uma coisa. Clique aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apotomatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!